Deus deu exemplo. Você está plantando 2 grãos ali. Na verdade, você só plantou um, mas apareceu uma erva daninha. Para você não perder aquilo que você plantou, você vai deixar que os dois cresçam e depois você vai cortar o ruim, queimar e pegar só o que é bom. Por quê? Porque Deus não perde nenhum dos seus. Toda semente que Deus colocou nesse mundo, toda semente de Deus nesse mundo, ele não vai perder nenhuma. Nenhuma. E se ele cortasse só o que é ruim, só o que é ruim não, se ele jogasse fogo, por exemplo, agora, se realmente viesse a condenação do mundo que nós merecemos, por quê? Porque o bom, pessoal, nesse momento está ruim. A gente está sendo guiado pelas pessoas ruins. O bom ainda não floresceu, o bom não amadureceu. O trigo não cresceu ainda, o trigo está crescendo junto com o joio. Tá? Como a gente está ruim, nós merecíamos a condenação. Nós estamos merecendo no momento a mesma coisa que os ruins. E é por isso que nós vivemos da mesma forma que os ruins, no mesmo solo que os ruins e sob julgo dos ruins. Jesus falou para Pilatos o seguinte: Pilatos estava se gabando do poder que ele tinha de poder livrar Jesus. Ele falou: você não teria esse poder se meu pai não permitisse. Se não fosse a vontade do meu pai. E por que é a vontade de Deus? Porque os líderes dos maus têm que ser o pior. Vocês já viram, por exemplo, que o povo pede sempre para governador aquele que é a pior opção? Ou o povo pede para líder as piores opções, aquele que vai mais ferrar com o povo? Esse é o castigo. O povo ignorante vai pedir sempre o pior. O líder da vibração dos ruins, que é sempre o pior. Vai ser sempre a pior pessoa. Isso é matemática. É a matemática de Deus. Ruins exigindo líderes piores ainda. E sempre o pior vai vencer. Então o povo, ele fica pensando em ter o melhor, mas ele só vai ter o pior. Tá? A maior prova de que o Brasil tá brotando, de que o Brasil tá diferente, de que o Brasil tava... é que o povo não pediu o pior líder, na verdade, pessoal, dessa vez. O povo pediu aquele que era, hipoteticamente, a pessoa que é contra, por exemplo, essa picada obrigatória, que realmente quis ajudar o Brasil, mas ele só se ferrou. Ele tomou facada, ele não tá conseguindo fazer nada. Mas de todas as opções, pessoal, eu acredito que ele não seja pior. Ele não é santo, mas não é a pior. O Brasil, ele tava tentando mudar, mas... o Brasil, ele é um país lotado de ladrão, lotado de preguiçoso, lotado de fornicador, lotado de putaria. Então não dá certo ter um líder menos pior para um povo que está cada vez mais pior, está cada vez mais pior, está cada vez abundando no pecado. Então o Brasil, ele está num estado de guerra civil. No momento que está nascendo gente, tá brotando gente boa, tá brotando pessoas que estão querendo melhorar, tanto que o Brasil, ele tá cada vez mais buscando Jesus Cristo, ao mesmo tempo, os demônios estão no poder e eles não querem que isso aconteça. Como, por exemplo, o Supremo, como, por exemplo, o nosso Congresso, como, por exemplo, o nosso Senado. Então, aqui o Brasil está em guerra. É por conta disso que, por exemplo, o nosso câmbio está indo para o espaço. Porque o nosso mundo, ele vive no globalismo, e o globalismo é determinado hoje, ele é comandado hoje por aqueles que criaram as teorias que a gente acredita. Quem criou as teorias que a gente acredita, pessoal, hoje? A Europa? Os Estados Unidos? Então não tem jeito, pessoal. O nosso câmbio, mesmo que o Brasil seja muito mais rico que esses países, o Brasil é uma economia forte, o Brasil é um lugar muito rico, por conta do pecado do brasileiro, porque a economia, pessoal, ela não é pela riqueza do país, ela é pela riqueza do povo do país, a riqueza gerada pelo país. O nosso povo é muito idiota, vou dar um exemplo. Na Bahia, por exemplo, o Rui Costa está vendendo tudo para os chineses, está vendendo a Bahia para os chineses. Tá? O Brasil está sendo roubado, o Brasil está sendo usurpado, isso tudo por merecimento do próprio povo, que coloca esses governantes no poder. Afinal, quem colocou o Rui Costa no poder? Foi o povo. Tô dando exemplo. Ou o cara do Ceará que obriga as pessoas a terem comprovante para poder comprar ou vender. Então, pessoal, vocês precisam entender o seguinte: nós estamos num florescimento do Brasil, do trigo,
E ao mesmo tempo, o joio tá fazendo de tudo para manter o Brasil na mesma vibração que ele era antes. Acontece o seguinte, pessoal, esse mundo é um mundo elétrico, é um mundo magnético, é um mundo de luz. Esse mundo não é um mundo como vocês acreditam, de um sol de fogo, ou de que você vai para a lua. Esse mundo não é nada disso que vocês escutam falar. Esse mundo é um mundo energético, tá? É um mundo elétrico. Tá? O seu cérebro, ele é elétrico, você dorme porque você tem que recarregar a sua energia. Conforme o trigo for crescendo agora, pessoal, o joio vai morrer. A gente altera a energia do mundo quando a gente muda a nós mesmos. Nós vamos criar, o apocalipse, pessoal, vai vir de nós, das pessoas que estão vivendo nesse mundo e que estão brotando. As pessoas que estão procurando Jesus, as pessoas que estão se tocando dos seus pecados, as pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados. Vocês vão matar. É nossa culpa que eles vão morrer. E você pode ter certeza, eles não vão deixar isso barato. É a mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa que cometeu um pecado de fazer algum pacto, de fazer algum tipo de compromisso com espíritos demoníacos, por exemplo, naquela religião que vocês chamam de, que a gente sabe que é macumba, onde você faz uma troca com espíritos desencarnados, com demônios, que existe. A Bíblia mesmo afirma que isso existe, mas que isso é errado. Quando você faz um pacto com esse negócio e você quer se converter, não acha que só você fala, eu quero me converter, você vai se converter. Não. Aquele bicho lá que você fez um compromisso, ele vai te perseguir em cima dos seus pecados. Ele vai te perseguir até quando... Ele vai fazer de tudo para que você caia de novo, para que você entre no poder dele. Tá? Tem um exemplo bem clássico, é aquela mulher André Suresh, ela é bem desequilibrada, ela uma hora quer servir Deus, mas ela tem tanto compromisso que ela já fez com um monte de coisa lá embaixo, e a cabeça dela tá, né, o pecado abunda de novo, que ela vai e depois quer ser Miss Bumbum, ela começa a vestir, e aí depois, então, quando essa inconstância, pessoal, é porque ela tá numa guerra espiritual também com aqueles que ela fez compromissos. Tá? Então assim, pessoal, quando a gente decide subir, todo o inferno vem atrás da gente, inclusive as pessoas. Por exemplo, você decide subir, vem uma pessoa da sua família, ou algum ex-amigo seu, ou alguma pessoa que, sei lá, te culpa por algo, que você até deve refletir se isso é verdade ou não. Você deve pedir orientação para Deus sobre isso. Mas quando você tentar subir, essas pessoas vão vir te abaixar. É assim, pessoal. Infelizmente, é assim. Infelizmente não, felizmente é assim, porque tudo isso tem explicação, é matemática e tem solução. A solução é Deus. Não tem como fugir, pessoal. Eu digo infelizmente para as pessoas ruins. Para as pessoas ruins eu digo, a matemática de Deus é perfeita. Não tem como você fugir dela. Se você quer mal, se você quer ruim, você vai conseguir o ruim. Agora, se você for bom tentando fazer algo ruim, a única coisa que você vai conseguir na sua vida é repreensão. A sua vida vai ficar uma merda, a sua cabeça vai ficar uma merda, você vai ficar estagnado. Eu digo pra vocês, muitos acreditam que pra fazer o que eu tô fazendo, de vir pro sertão, conseguir achar uma terra, conseguir achar um bom lugar, conseguir fazer as coisas que eu faço, precisa de dinheiro. E isso não é verdade, eu tô no lugar mais barato do Brasil, pessoal. É muito barato, digo a verdade. Mas, pessoal, para conseguir fazer o que eu faço, para ter, para não cair, para que as coisas fluam, pessoal, é preciso que você tenha um compromisso com Deus, é preciso ter a bênção de Deus, pessoal. Quem tem acompanhado o que eu estou falando em oculto, né? As pessoas que me acompanham mais de perto, elas estão vendo, elas sabem das dificuldades que eu tive e sabem de como eu agi diante das dificuldades que eu tive. Tá? Porque eu abri o coração para todos. O meu papel é abrir o coração e falar. Eu não tô nem aí pro que vocês vão pensar, porque Deus falou que aquele que como é que eu falo? Aquele que se declara, aquele que fala, aquele que não esconde, aquele que mostra, aquele que fala a verdade, aquele que fala com o coração, aquele que
se confessa, aquele que se confessa diante dos homens, né? E aquele que confessa a sua fé diante dos homens é aquele que ganha o galardão. E é isso que eu busco, pessoal. Eu busco a bênção de Deus. Eu não tô nem aí se o que eu falo é ridículo ou não. Eu falo e tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E é daí que eu ganho o meu galardão, que é o quê? Os acontecimentos que acontecem na minha vida para que eu consiga sair do pecado, porque eu estava no pecado ou não. Eu estava profundamente no pecado, pessoal. Quando eu fui na época do pânico, eu vivia alguns meses antes, eu vivia na Rua Augusta, mesmo que ajudando caras com problemas e tal, sobre mulher e tal, eu vivia na Rua Augusta, indo em balada para superar as minhas frustrações sexuais e a minha, sei lá, carência afetiva, ou mostrar como era fácil para mim, ou para me sentir bem. Completamente no pecado, completamente. Mas como vocês bem viram até no pânico, eu estava no pecado, mas eu tinha uma fé grande. E mesmo que da minha boca saísse a cada 3 palavras só palavrão, eu mantive a minha fé. Ou seja, Deus pode salvar quem é persistente. Deus pode salvar quem está lá no fundo do poço. Deus pode melhorar até aquele que está na merda. E Deus pode reconstruir a vida dessa pessoa, mesmo que ela seja um pecador sujo. Deus pode fazer milagres na nossa vida. Se a gente... Sara, a Maria tá comendo o fio da câmera aqui. Só pega ela para não derrubar a câmera. Então... Como é que eu posso, pessoal? Você acha que o dinheiro muda a vida? Tem gente que fala o seguinte: ai, Mário, tô tão feliz, eu consegui um comprovante falso. Tá aqui ela, tá aqui. Consegui um comprovante falso da picada e eu vou poder manter meu emprego. Eu penso, a pessoa, nossa, fala, mano, que pessoa... idiota. Desculpa falar, eu acho isso a coisa mais idiota do mundo. Eu acho que a pessoa é extremamente retardada. Porque ela tá deixando... Primeiro que ela adulterou um documento que só vai deixar ela mais tempo ainda vivendo uma ilusão. Tá na hora de vocês caírem na real, pessoal. Deus não quer que vocês se escondam e que vocês mintam para continuar no sistema. Deus quer separar o joio do trigo. E se o trigo não quiser se separar, ele vai ser queimado junto com o joio. Isso é bíblico, pessoal. Então, assim, é importante que vocês entendam que apenas a verdade, apenas o arrependimento verdadeiro, apenas a conversão verdadeira, apenas a fé inabalável, mesmo que no inferno, mesmo que na Rua Augusta, mesmo vestido com trapo, tá? Mesmo com um monte de demônio na sua volta, porque, pessoal, eu sou, apesar não, naquela época, hoje não, hoje, graças a Deus, eu vejo que eu tô começando a ter limites, eu tô mais sábio, eu tô ficando cada vez mais sábio porque eu tô ficando mais limpo. Mas naquela época eu era para-raio de demônio. Vocês sabem. Então assim, pessoal, é importante vocês entenderem que se vocês estiverem no caminho errado, só existe um caminho. Se vocês buscarem o caminho errado e vocês são pessoas escolhidas, vocês vão sofrer porque Deus vai repreender vocês na vida de vocês. Se vocês acham que precisa de muito dinheiro, que precisa de dinheiro, é porque vocês não conhecem o Deus de Israel. Vocês não sabiam que eu depredei meu patrimônio nos últimos anos, fazendo essas coisas que eu estou fazendo como forma de arrependimento? Ou vocês acham que eu ganhei mais dinheiro? Vocês acham que meu patrimônio cresceu ou diminuiu muito nos últimos 7 anos? Desde 2013, mais ou menos, desde 2012. Vocês acham que meu patrimônio cresceu ou só diminuiu? Só diminuiu. E, pessoal, eu nunca me senti tão rico, tão rico. Praticamente todo o dinheiro que eu ganhei na bolsa, pessoal, eu já queimei. E eu nunca me senti tão rico. Eu vou ter outro filho. Tô casado com uma menina que eu nunca imaginei que ia casar. Mas isso não é a bênção, pessoal. A bênção maior é Deus. A bênção maior é o seguinte, é eu falar, Deus, me usa. Deus, fala que eu faço, me deixa claro, não precisa falar, me deixa claro o que eu faço, Deus. E se eu tiver errado, me repreende. Deus, se eu tiver errado, me impede. Deus, se eu tiver errado, faz com que dê errado, Senhor. Muitas vezes eu falo, meu Deus, se não for para eu fazer, que eu fique, que quebre. Quem me acompanhou durante esse caminho, lembra que eu falei que eu não ia viajar de sábado.
Lembra que sábado eu ia descansar? O que aconteceu no único sábado que eu tentei, que eu quis chegar mais rápido aqui na cidade? Quem me acompanhou viu que o carro quebrou no meio do caminho. Apesar que o carro quebrou na frente de uma oficina. E logo depois que deu 6 horas, umas 8 horas, apareceu um mecânico do nada. A Sara tá de prova, e quem acompanha o Close Friends, ou quem acompanhou até o sem ser o Close Friends, eu postei no verdadeiro. Eu só não postei no aberto. Eu não postei, acho que os detalhes, mas a galera que foi me acompanhando viu. Logo depois chegou o cara, arrumou o carro, eu dormi na cidade, porque eu não dirijo de noite, ainda mais estradas por aqui. O cara arrumou em 5 minutos. Era um problema na bateria, uma coisa ridícula. E eu fui no dia seguinte, cheguei no meu destino, que era o destino que eu ia chegar. Mas eu quis antecipar. Então assim, pessoal, eu erro. Eu cometo pecados. Eu vim de pecados mais absurdos possível. Pessoal, quando eu comi do fruto do bem e do mal, assim como Adão e Eva fez, eu cometi muitos pecados, porque eu aprendi com os meus erros. Eu sempre fui quente. Eu nunca fui frio. Eu sempre fui com tudo. Sempre fui com tudo. Sempre fui com fé. Eu ia com fé. Saí de casa, eu ia com fé, com fé, com fé. Mesmo fazendo merda. E eu fui aprendendo com os meus erros. Mas eu fui com fé. Galera, Deus quer que vocês vão com fé. Que vocês realmente busquem Ele. Só que se vocês estiverem errados, vocês vão ser repreendidos. E vocês são mais repreendidos do que esses demônios que ficam levando mais pessoas para a cova. Ou você acha que, por exemplo, o Exu Caveirinha, ele mesmo postou lá, tá no meu Instagram, não sei se vocês viram. Ele acha que a aparência é mais importante que a inteligência. Vocês viram lá? A aparência é mais importante que a inteligência. Ele postou lá. Que a gente deve buscar primeiro a aparência. E um cara desses diz que é servo de Cristo, que é preferido de Cristo. Ou seja, pessoal, os demônios tem um monte. Ensinando tarô, ensinando essas coisas todas. Tá cheio de demônio aí, pessoal, que diz ser de Cristo. Eu falo para vocês, busquem Jesus Cristo, estudem a Bíblia. Inclusive, tem aquele link que eu já deixei para vocês. Tá de graça o evangelho. Vocês podem pegar o evangelho que eu digitei, a melhor versão que eu conheço, tá? O link tá aqui em cima. Só que pode ter erro de português porque eu digitei, tá? Eu copiei. Eu não criei. Eu copiei a melhor versão que eu conheço, só o evangelho. Sem as opiniões do autor, porque muitas das coisas que o autor fala lá, eu já percebi que tá meio errado. Mas o evangelho, nota 1000. A tradução, o cara era um puta tradutor. O cara era um puta tradutor, sem dúvidas. Ele era muito tradutor. Era um baita tradutor, é a melhor tradução, tá?